Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Diga, vamos à glória de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem para nós hoje. A tua palavra santa, sagrada, que esta palavra, Senhor Jesus, ela venha penetrar em nós, no nosso coração, e venha trazer-nos conhecimento da tua verdade, conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos a tua sabedoria, a mente de Cristo, para entendermos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, porque entendendo a tua palavra, nós somos libertos. Diga assim: obrigado, Senhor, pela libertação que o conhecimento da tua verdade me dá. Diga obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela palavra da tua graça, e que esta palavra jamais venha faltar em minha vida, pois é alimento para o meu coração. Dê uma fortíssima salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem bonito, eu quero ver. Forte! Amém! Diga obrigado, Senhor. Pode sentar. Eu vou contar tudo. Olha, você quer saber tudo mesmo? Hoje eu vou contar tudo. Tudo que você quer saber, tudo que você precisa saber. Eu falei e disse. Sabe aquele negócio que você queria saber a respeito daquela coisa? Eu vou falar. Eu vou falar tudo que Jesus fez por você hoje, em nome do Senhor Jesus. E que ninguém pode tirar. Título da mensagem: a verdade que liberta. Meu irmão, em Apocalipse, abra o último livro da Bíblia. Jesus disse assim: vou contar tudo. Tudo que Jesus fez, o que tem? A pessoa não sabe. Não sabe o que Jesus fez por ela. E sofre, né? Enquanto você não sabe o que Jesus fez por você, você está na mão dos homens. Capítulo 3, versículo 7. Aqui, o Senhor está dizendo para você: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, olha que lindo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha e ninguém abrirá. Então esse aí é Deus, o eu sou todo poderoso. Se ele fecha uma porta, ninguém abre. Se ele abre, ninguém fecha. Aí ele fala assim para você, igreja amada, que segue a graça e o amor de Deus. A pessoa que segue a graça e o amor de Deus está respeitando a vontade de Deus. Quem está debaixo da lei está desrespeitando a vontade de Deus, por isso está debaixo da maldição da lei. Ele diz: conheço as tuas obras. E aí quando ele fala, quando você lê assim, conheço as tuas obras, dá até medo, né? Você pensou, Deus falou assim: eu te conheço, hein? Eu te manjo, hein? Né, Jorge? Pensou? Ele gosta, né? Hein? Deus olhar para você e falar assim: eu te manjo, rapaz. Eu sei tudo de você. Minhas obras, eu só tenho. As obras do homem, diz a Bíblia, que são trapo de imundícia. O que a gente tem segundo a carne de bom? Hã? Você pode ter coisa boa até no corpo de carne. Tem corpo bom, né? O corpo bom, o corpo está sarado, o corpo está curado. Tem corpos bonitos. Agora, a carne, quer dizer, aquilo que você produz do seu homem inferior, você só tem coisa ruim. Passam pensamentos horrorosos na sua cabeça, não é? Às vezes você tem certas vontades, só o Espírito para controlar. Então quando Deus fala: conheça as tuas obras, ai não, Senhor, pelo amor de Deus.
Mas ele já rapidinho fala assim: não, mas eu não estou interessado nas tuas obras. Eu te salvo pela minha graça. Graças a Deus, não pelas. Se fosse pelas nossas obras, nós estávamos fritinhos da Silva. Mais frito que esse churrasquinho que vende ali fora. Aquele tostando. Conheço as tuas obras, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? Ele que disse que tem poder para fechar e ninguém abre, e abrir e ninguém fecha, ele diz: eu tenho uma porta aberta para cada um de vocês. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem uma porta aberta para você. Isso! E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem bonita. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Oh, que beleza! Eis que tens pouca força. Deus está falando conosco. Eu não tenho. Você tem muita força? Segundo a carne, você se acha forte? Não, comigo não. Forte. Nós não temos força. Às vezes uma coisinha, uma notícia já desmorona a gente, né? É ou não é verdade? Entretanto, olha o que interessa: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a palavra na qual eu me firmo. Então a pessoa fala assim: para de falar isso, hein? Cuidado se você ficar falando isso aí e tal. Não adianta. Eu guardo a palavra e não nego a graça de Jesus, porque Ele me chamou para isso. E aí ele fala assim: eis que fareis que alguns que são da sinagoga de Satanás. Satanás, ele não existe. Satanás aqui significa sinagoga da carne, do mal. As pessoas que fazem impérios com o nome de igreja. É uma promessa de Deus para nós, para você. Ó, esses que a si mesmos se declaram judeus, quer dizer, traduzindo para os nossos dias, cristãos, e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-te aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Diga: Jesus me ama, Deus me ama, aleluia. Há uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, nós vamos falar hoje da verdade que liberta. Porque se o cristão, ele não sabe o que Jesus veio fazer por ele, ele vai estar sempre manipulado pelo homem, que vai dizer: olha, para você ser salvo, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que fazer mais aquilo outro, você não pode isso, você não pode aquilo, isso não pode, isto é do diabo, isto é de Deus. Você vai ficar cheio de mandamentos de homens que são vazios. Agora, se você souber o que Jesus já fez por você, quando o sujeito vier falar para você aquilo que você tem que fazer para ser salvo, você fala: opa! Jesus já fez por mim e eu não nego o que Jesus fez por mim. Valorizo, sou cristão, sou filho da graça de Deus. Por isso Jesus disse em João 8,37, ele falou assim, João 8,32 ou 37. Ele disse a palavra clássica que vocês conhecem. João 8,37. 32, né? Quem falou 37 aí? Eu não sei quem. João 8,32. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele disse isso, a verdade ainda não havia sido manifesta. Ele falou: vocês vão conhecer a verdade. E esta verdade é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo prega e expõe para você. Por isso, nós somos conhecidos não como crentes evangélicos, mas como conhecedores da verdade. Aí quando as pessoas falam: que gente petulante, eles pensam que eles têm a verdade. Nós temos a verdade, porque a verdade não é nossa, é a palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer: eu tenho a verdade, porque Deus não falha. E eu vou te mostrar na Bíblia a verdade. Não é a verdade que eu acho isso, que eu acho que é verdade, não. É que Jesus diz, e Deus, Ele não acha, Ele diz: é. Ele é o eu sou. Ele é o sim, sim, não, não. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou. Não tem que achar nada. Então há que se conhecer
a verdade para você ser liberto, liberto do homem e liberto da carne sua. As pessoas estão escravizadas dentro da igreja, das igrejas, morrendo de medo, dando tudo que tem e o que não tem, sofrendo horrores dentro das igrejas, e precisam conhecer a verdade. Que verdade? O que Jesus fez por elas, para que elas sejam libertas. Essa é a nossa missão, levar a verdade de Deus para todo o Brasil e todo o mundo. Amém? Então vamos ver. O conhecimento da graça é a libertação da maldição. Você sabia que todas essas pessoas que estão nessas igrejas fazendo obras da lei, elas não conseguem ser felizes porque elas estão debaixo de maldição? Você, quando estava lá, não era feliz e não conseguia seus objetivos. Agora você tem que viver a graça de Deus e você vai ver que tudo você vai conseguir. As promessas de Deus não são mentirosas. A questão é que debaixo da lei ninguém pode ser abençoado. Vamos então à passagem clássica, não é? De Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O livro de Gálatas é muito bom para você entender o que Jesus fez por você. Ele diz assim, Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou. O que é resgatar? Você está num lugar, ele vem, você está sequestrado, né? A lei nos sequestrava e nos punha em pecado, nos colocava em pecado. Então, estávamos sequestrados. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O homem estava debaixo de uma grande maldição. Qual é a maldição que o homem estava? De procurar ser salvo por si mesmo. A lei era assim. Pela lei, você tinha que ser salvo pelas suas obras. Então você tinha que ser uma pessoa perfeita. Você não podia ter erro nenhum. Para quebrar o galho, uma vez por ano, eles iam lá e ofereciam um sacrifício a Deus, um novilho de sangue, e falavam, uma vez por ano, Senhor, perdoa meus pecados. Mas aqueles sacrifícios, segundo diz Hebreus 10, eles não podiam fazer perfeitos os ofertantes que ano após ano os mesmos sacrifícios oferecem, porque você nunca vai aperfeiçoar a sua carne. Há desejos que passam na sua cabeça, coisas que não são boas, e Deus sabe disso. Deus sabe e ama você a si mesmo, porque Ele não vê você em carne, Ele vê você em espírito. Estão compreendendo? Mas era uma maldição terrível. Por quê? Você tinha que ser perfeito, que fazer tudo segundo o mandamento de Deus. Você não podia pensar nada errado. Você tinha que viver como se fosse uma pessoa que não pensa nada errado, e cheio de mandamentos, para poder ser justificado, para ser salvo. E pelas obras, ninguém pode ser justificado, tampouco salvo. Então, se eu não posso ser salvo, eu estou debaixo de quê? De maldição. E o que é lei, gente? Leis são mandamentos dos homens. Por exemplo, olha, coisas da lei. Não pode cortar cabelo, não pode usar bigode. O que é isso? Não pode assistir televisão, não pode comer chouriço, ou porque sangue, não pode comer galinha ao molho pardo, não pode o quê? Não pode usar maquiagem, não pode usar brinco. A senhora veio falar comigo, olha, eu botei brinco, falaram para mim, isto é mutilação. Ei, meu Deus do céu, que bobagem. Brinco, tudo isso são mandamentos de homens. Para quê? Se você deixar de usar um brinco, você vai ser salvo por causa disso? Outros mandamentos da lei, jejum. Jejum é uma coisa, perdoe-me dizer, mas chega a ser ridículo. Porque o jejum, segundo as igrejas tradicionais, ele é dito que o jejum é para fortalecer o espírito. Não é verdade? É ou não é? Jejum é para fortalecer o espírito. Mas que espírito que você vai fortalecer? Espírito não come, espírito não tem nada a ver com comida. Se você fizer um jejum, você vai ficar fraco.
É ou não é? Às vezes a gente faz uma dietazinha e se sente meio assim, ó, meio mole, porque deixou de comer comida forte, para de comer carboidrato para emagrecer, fica meio fraco. Imagina você em jejum, fortalecer o espírito. Não existe isso. Lá em Isaías 58, Deus já falava para o seu povo: eu estou cansado do jejum de vocês. Vocês fazem jejum, mas são hipócritas. Que adianta você fazer jejum e odiar o seu irmão? Ele falou: o jejum que eu quero é que você perdoe aquele que te ofendeu, é que você ame, é que você não queira se vingar. O jejum que eu quero é que você ame ao seu próximo do jeito que ele é. Este é o jejum que Deus quer, porque a sua carne, ela quer fazer vingança, mas você jejua. Entendeu? Entendeu o jejum? Você não. Nada disso, quem manda aqui é o meu espírito. Eu vou amar, compreender e perdoar esta pessoa que me fez mal. Esse é o verdadeiro jejum. Vigília, ficar a noite inteira, a pessoa morrendo de sono. Vigília só a nossa lá de sexta-feira, lá do Luau, lá. Essa é boa, mas isso não é vigília, né? É música ao vivo. Agora, aquelas vigílias que você ia para a igreja, tinha gente que levava até a roupinha para deitar. Aí, meu Deus, os pastores não aguentavam mais. Para quê? Não, mas é um sacrifício que a gente está fazendo. Se Jesus voltar agora, a gente vai para o céu. Batismo em água. Nunca batismo em água vai salvar ninguém. Bispo, mas Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Mas ele falou que batismo foi. Quando você crê em Jesus, você está batizado nele. Morreu com ele, ressuscitou nele. É verdade, quem crê e for batizado será salvo. Batizado no batismo de Cristo. É só você perceber algumas nuances. Diz assim: mas Jesus se batizou. Sim, porque Jesus, ele veio debaixo de quê? Da lei. Se ele viesse debaixo da lei, vivendo em graça no tempo da lei, ele era tão transgressor quanto uma pessoa que hoje, debaixo da graça, quer viver debaixo da lei. Entendeu? Se ele viesse debaixo da lei e vivesse em graça, apesar que ele dava bem as guinadas para a graça, mas se ele vivesse a graça ali, ele estava transgredindo o mandamento do Pai, porque ele veio para cumprir a lei, para remover a lei e estabelecer a graça. Estão entendendo? É importante você saber disso, porque se Jesus vivesse a graça no período da lei, é a mesma coisa que você hoje vê no período da graça a lei. Se você hoje vive fazendo batismo, tirando encosto, sai para lá encosto. Eu vou tirar esses encostos todinho aqui. Vou fazer a corrente do encosto aqui. Tirando demônio e batismo em água. E pegando vamos ter. Olha que absurdo. Jesus falou: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne para nada aproveita. A carne de Jesus não é a carne dele que te salvou. É o espírito e o sangue dele que te salvaram. Você pegar um pedaço de pão e ficar: vamos ter um contato físico com Jesus, porque este é o corpo de Cristo, e agora esse aqui, o vinho, o suco de uva. Tem gente: é vinho, opa, que beleza, vou aproveitar. Mas não, é suco de uva. Aí, porque tem gente que, né, que parou de beber, está doido para voltar. Aí pensa que é vinho, eles dão um suquinho de uva lá misturado com água para economizar. Aí, esse é o sangue de Cristo. O que tem? Aí faz aquela cerimônia que é muito bonita. É bonita, mas é chata, Beto. Leva um tempo danado. Até o obreiro levar para todo mundo. E as crianças: eu quero também. A criança mete a mão no pão. É um negócio mesmo. Então, ou não é? Aquela cerimônia, ela tem aparência de religiosidade. As pessoas choram, se emocionam. Não, Jesus está entrando em mim. Jesus já está em você, espírito, meu filho. É ou não é? Não, e vem cá. E depois na maior cara de pau, fala assim: vamos fazer isso em memória dele. Meu filho, você faz uma coisa em memória de uma pessoa que está morta. O nosso Jesus está vivo e nos livrou da maldição da lei. Diga graças a Deus. Diga: está vivo. Ressuscitou. Oh, aleluia, canta comigo. Ressuscitou, oh, aleluia. Palmas para o Senhor. Jesus está vivo
habita dentro de você. O que Jesus celebrou, que eles chamam de última ceia, era a Páscoa judaica, porque ele tinha que celebrar a lei. Então ele cumpriu a lei, porque ele tinha que cumprir para revogar, depois da morte e ressurreição dele. Agora, então diga assim: Jesus me resgatou da maldição da lei. A pessoa que anda debaixo da lei, ela é vista como maldita. Ai, bispo, que coisa horrível. Porque ela é petulante, ela é arrogante. Ela acha que pela obra dela ela será salva. Se a pessoa fosse salva pela obra dela, ela ia chegar no céu assim, ó. Qual é, malandro? Aí diz que São Pedro que fica na porta, né? Aí São Pedro ia falar assim: errou, malandro. Que nem aquele da rádio: errou, malandro. Hein? Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque se a pessoa chegasse por obra, aí Jesus falou: meu filho, você foi salvo. Claro que fui. E o senhor não tem nada com isso. Eu fui salvo por mim, eu fiz, eu me batizei, eu tomei não sei quantas santas ceias, eu fiz não sei quantas vigílias, eu jejuei de ficar assim, ó. Eu não usei brinco, eu não vi jogo de futebol, eu não vi televisão. E Jesus falou assim: e daí? E seu coração que está podre de ódio, de sentimentos ruins? Deus vê o coração, meu Deus do céu. Deus não está vendo roupa. Jesus, eu usava aquela saia assim e tal. Se a pessoa fosse salva pelas obras, ela podia chegar lá e falar: para quê? Veja, entenda, por favor, gente, isso é sutil. Se a pessoa for salva pela obra, ela anula o sacrifício de Jesus. Porque se eu posso ser salvo por mim mesmo, para que Jesus existe? Com Jesus ou sem Jesus, eu posso ser salvo. Entenda a blasfêmia que é. Porque muita gente ri, é brincadeira, mas essas igrejas estão em blasfêmia, estão em maldição mesmo. Por isso que você dava tudo lá, fazia corrente, fazia campanha e não conseguia nada. Abra sua Bíblia em Gálatas 3:10. Abre aí. Isso é muito sério. Se a pessoa for salva pela obra dela, ela não necessita ter Jesus. Para que Jesus, né? Joga Jesus para o lado e fala assim: eu não creio em Jesus, não. Eu vou ser salvo por mim mesmo, porque eu vou ser bom. E você não é bom, você é ruim segundo a carne. Você é um diabo segundo a carne. Segundo a carne, o que é que a Bíblia chama de diabo aqui? É carne. É ou não é verdade? É ou não é? Ou você pensa: não, mas eu sou um homem honesto, um homem um homem que tem muita moral, um homem de moral ilibada. Que? Isso é nada, cara. Eu não falo, mas pensa. Olha o homem santo que eu conheci na igreja um dia, que eu peguei vendo revista pornográfica na rádio, né? Eu era de uma igreja que tinha um homem que eu falei: esse homem aí vai ser arrebatado. Não, esse homem não vai passar nem pela morte, vai ser ascenso já. Vai ascensionar, porque direto, sem passar pela morte física. Porque o homem era um santo, o homem vivia ajoelhado, orando, rosto no chão. O rosto dele às vezes estava sujo assim. Eu falei assim: não, eu estava com o rosto no pó ali. Ele tinha na igreja, num cantinho, um pano de saco, ele botava o pano de saco, ficava lá ajoelhado. O homem era uma santidade só, uma doçura, aquela ternura. A paz do Senhor, irmão. Ou irmão fulano. Um dia lá, isso lá em Alcântara, lá onde eu nasci, um dia eu estou passando numa banca de jornal lá, e tem aquele lá da banca de jornal que fica as pessoas lendo o jornal do dia, e tem aquele outro que fica um monte de gente de olho, né? Naquele tempo, estava começando ainda, quando aparecia aquelas mulheres peladas, assim, mais ou menos, né? Todo mundo. Quando eu olho lá no cantinho, né? Está o irmão, eu falei: meu Deus. Então, quer dizer, vivi uma aparência na igreja, mas não, segundo a carne, não adianta. Não adianta você querer dizer que você é bonzinho, que você não é. Comete erro. Então, segundo a carne, você não vai ser salvo. Mas graças a Deus, Jesus com o sangue dele nos livrou, mesmo com as imundícias da carne, pelo Espírito. Ele nos deu salvação. Agora, se eu quero viver debaixo da lei, eu estou anulando o sacrifício de Cristo.
Aqui, Gálatas 3:10. Por favor, você que está pela primeira vez, segunda, preste atenção. O que nós falamos aqui é sério. Precisamos resgatar as pessoas da maldição da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. É o versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela lei ninguém é justificado, ninguém é salvo pelas obras. Imagina, olha, igrejas que fazem a pessoa crer em idolatria, dando objeto, óleo ungido, varinha, corneta, espadinha de Gideão, não sei o que, tudo isso é lei misturada com circo. Entendeu? Não, você tem que adorar a Deus só em espírito e verdade. Está dentro de você o Senhor. É assim que você adora, assim que você serve a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Agora, eu falei que ia contar tudo. Quem está debaixo da maldição da lei quem está na lei, nessas igrejas fazendo corrente. Mas eu acho engraçado que tem gente que vem aqui, eu vim aqui nesta igreja, mas vou na outra também. Lá não é muito lei não, porque lá não é o quê? Eu pergunto logo, tem batismo em água? Tem. Tem Santa Ceia? Tem. Então tá em lei. Tem fala de diabo, de demônio? Fala, então está na lei. E você fica com o pé na lei, outro na graça, cuidado, hein? Que você está mais, não adianta. Deus quer você inteiro na graça dele. Completo. Deus não é Deus de sim e não. É Deus de sim, sim, não, não. Você tem que decidir pela graça de Deus. Aí você vai ver as suas orações serem atendidas, etc, etc, etc. Também Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 19. É muito bonito isso aqui, ó. Olha, isso aqui, algumas pessoas vê aqui um bilhete até para mim antes da reunião, bispo, aconteceu alguma coisa com o senhor, que andaram ameaçando o senhor? Eu falei, aconteceu, me ameaçaram de morte, como você vê, eu morri. Eu morri mesmo, para a lei, que nem Paulo aqui, ó. Porque, o que ele diz? Porque eu, 2,19 de Gálatas, mediante a própria lei, o quê? Morri para a lei. Você tem que morrer para essas igrejas de lei. Morrer, meu filho. Morrer para essas obras de lei. Mas eu gostava tanto daquele pão. Isso aqui pega, a pessoa vem, bispo, adorei essa igreja, né? Tem ceia? Tem, todo dia. Aquecer aqui, ó. Estamos ceando em espírito com o Senhor que está dentro de nós. Essa é a verdadeira ceia. Amém? Bispo, tem batismo? Não, só o batismo de Cristo. Você nele está batizado, eu vou te provar daqui a pouco. Amém? Então, é importante saber isso. Paulo disse, estou morto para a lei, a fim de viver para Cristo, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Para você viver para Deus, tem que morrer para a lei. Quem não morreu para a lei não vive para Deus, vive para os pastores e para os bispos, que se locupletam, que se enriquecem às custas da ignorância do povo, que eles querem manter ignorante, por isso ficam fazendo de tudo para nos tirar da rádio, para impedir que a gente fale. Porque é como eu falei quarta-feira, eles chegavam para Paulo, lá em Atos 24, Paulo estava lá, Paulo falando da graça, e Paulo não parava, e batiam em Paulo, e apedrejavam Paulo, e Paulo está lá falando da graça. Ele fala assim, nós temos que fazer uma coisa com esse homem, porque esse homem é uma peste. É isso que eles falam de mim. Esse Renato é uma peste, porque ele falando isso para o povo, como é que a gente vai enganar o povo? Como é que a gente vai tirar dinheiro deles? Né? Como é que a gente vai botar medo neles? Porque tem que vir aqui, senão o diabo te pega. Eu vou provar para você que o diabo foi destruído, segundo a Bíblia. Que uma das obras que Jesus fez aqui, uma das mais importantes, foi destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, para você estar livre. Então, meu amado, Paulo fala assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, isso aqui tem sabedoria profunda, até excedente, eu nem posso falar muito sobre isso aqui, esse viver que agora tenho na carne, agora, né? Agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Aí ele diz, olha 21, não anulo a graça de Deus. Se você pensar que pelas suas obras, pelas suas santas ceias, pelos seus jejuns, pelas suas vigílias, você vai ser salvo, você está anulando a graça de Deus, anulando tudo que Jesus fez por você. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em quê? Em vão? O que eu acabei de falar para você. Se a pessoa é salva pelas obras dela, ela fala, para que Cristo? Tendo vindo Cristo, eu não tendo, eu ia ser salvo mesmo, porque eu fiz isso, fiz. Então, o homem não podia ser salvo por si mesmo. Então, em relação à salvação, Jesus veio e nos salvou para sempre. Na morte dele nós morremos, na ressurreição dele nós ressuscitamos. Amém? Amém, abençoados? É muito importante isso, hein? Não é pouco. A Bíblia diz em Romanos, você pode ver aqui, ó, Romanos 4,14, diz assim, Romanos 4,14, olha aí. Isso é tudo o que você precisa saber. Quem fica feliz quando ouve essas coisas, diga graças a Deus. Quem fica muito feliz quando ouve essas palavras de graça, fala assim, glória a Deus. Olha, Romanos 4,14 diz assim, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se. Se eles são herdeiros de alguma coisa, então acabou, Jesus não existe, não veio, tudo isso aqui é mentira. E Paulo diz em Romanos 10,4, que coisa maravilhosa, meu pai, isso aqui é lindo, ó, merece um quadro, me fazer uma faixa desse tamanho e botar na porta dessas igrejas, dessas catedrais aí, 10,4, né, Miriam? Fazer um outdoor, faz, Miriam, faz sim, bastante, bota em todas elas, 10,4, porque, olha, Romanos 10, atenção, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê na graça de Deus? Não tenha medo, meu irmão, é a Bíblia que está te dizendo. Então você de repente está aqui, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso. Pai celeste, será que este homem tem razão? Não diga este homem, é Deus que está falando para você. Eu não estou falando aqui que eu acho, eu estou falando tudo que eu estou mostrando para você na Bíblia. Não é verdade, gente? É ou não é? Então, agora eu digo mais, a Bíblia chega a dizer que a pessoa que está debaixo da lei, nessas correntes, campanhas, essas igrejas aí fazendo esse sacrifício, nem convertida ela é. Abre em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Não tenha dúvida. 2 Coríntios 3, 7. Meu pai. Gente, a pessoa pensando que é convertida. Olha, eu sou convertido. Eu sim sou convertido, sou batizado, lavado e remido no sangue de Jesus. Coitado. Nem convertido é. Não é convertido, porque se converter é aceitar o que Jesus fez por você. Né? Mas Jesus me salvou. Está aqui, gente. Olha o lema da igreja. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Eu sei que é difícil você receber a pessoa nova. Mas não fique apavorado, não, nem saia correndo. Vai vindo. Vem aqui na quarta-feira, tá? Terça-feira de noite o Bispo Emerson faz estudo, eu faço quarta-feira. Vai vindo. E vai vendo o fruto dessas pessoas que já estão aqui. Que você não vai ter medo de nada mais. Não tenha medo, você saiu de lá e veio para cá, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. No início é difícil. Eu me lembro, cá entre nós aqui, ele não vai ligar de eu falar isso. A primeira vez que o Bispo Emerson, que eu falei, que o Bispo Emerson, ele tinha uma igreja e tal, e ele veio falar comigo. Eu vi que ele queria se juntar, ficar comigo, né, no meu ministério. Aí ele estava lá na minha casa, eu morava no Rio, eu estava vindo do Brasil. Aí eu cheguei para ele, nós estávamos numa reunião, e eu falei assim, você sabe que a nossa igreja não vai ter batismo em água, nem santa. Ele pulou.
Olha, mas esse bichinho é teimoso, hein? Aí ele, não, bispo, assim que ele fala, bispo. Aí ele ia lá no quarto, ia lá com a esposa dele, aí voltava com a Bíblia. Ah, bispo, está escrito aqui, bispo. Quem crê foi batizado e será salvo. Eu falei, mas aqui, mas ele não disse como. Aí ele pegou logo, mas demorou um pouquinho. Porque vinha, e ele já estava com a mente aberta. Imagina a pessoa que está com a mente fechada. Então, às vezes, eu nunca me esqueço dele falando. Mas ele vinha lá e voltava com a Bíblia na mão. Mas bispo aqui. E era uma luta para convencer, senão, porque é difícil, né? A pessoa vindo da lei, vindo do costume de ceia, batismo, vigílias e tal, jejum, ela, no início, é um pouco difícil. Mas não é tão difícil assim, porque Deus também vai trabalhando no seu coração. Venha. Não, porque tem gente que ouve, eu fui lá, eu vi que o diabo não existe, lá não tem Santa Ceia, cruz, credo, e vai. Não, calma. O que você ganhou lá, fazendo ceias e vigílias e falando de diabo dia e noite? Nada, a não ser medo. Dá uma chance agora para a graça pura de Deus entrar na sua vida e ela lhe transformará. Amém? É isso aí. 2 Coríntios 3, versículo 7. Olha que bacana isso aqui, ó. 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando de Moisés, né? O ministério de Moisés não gravou com letra de pedra os mandamentos, se revestiu de glória, teve a sua glória, né? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o nosso? O nosso ministério não é de tábua de pedra. Você sabe que tem igreja que dá uma tabuinha de pedra assim a uma pessoa? Dos mandamentos? Mas que atraso, hein? Idade da pedra mesmo. O nosso ministério é do Espírito. Nós olhamos para você em Espírito, você tem que se conhecer em Espírito, olhar para Deus em Espírito e conhecer Jesus segundo o Espírito e não segundo a carne. Tudo é espiritual aqui. Amém? Porque o cristianismo é espiritual, Deus é Espírito. Então as coisas tangíveis, palpáveis, não podem ter valor nenhum dentro do cristianismo. Não é? Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação, leia só a condenação. Você vai nessa aqui, você tem pecado, você está mal com Deus, você fez aquilo. As pessoas vivem em condenação. Se esse ministério da condenação, que foi a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que agora nós somos justificados pelas obras. Não, pela fé. A fé te justifica. E a fé que você tem foi imputada por Deus em você para lhe dar salvação. Tudo Deus que fez, você não fez nada. Porquanto, na verdade, é que o que outrora já foi glorificado neste aspecto, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Porque aquilo ali foi uma fase ali. Agora, a graça não vai entrar depois outra dispensação, a graça é para sempre. É o permanente. Você está aqui naquilo que é permanente, naquilo que é verdadeiro. Então ele disse, tendo, pois, tal esperança, servimos de muito cuidado no falar. É isso que ele fala? Não, de muita ousadia no falar. Por isso que esse dia ligaram lá para a rádio e falaram assim, esse homem é muito folgado. Eu não sou folgado, não. Eu sou ousado. Ué, eu estou falando a verdade, eu não é? Você acha que eu vou lá para a rádio falar de quê? Nana, neném, que a cuca vai pegar, baby. Eu não, vou ficar fazendo o quê? Vou falar o quê? Vou falar isso aqui. É ou não é verdade? E não somos como Moisés. O mistério de Moisés foi um mistério fraco. Naquela época foi forte, mas agora para a gente não serve mais. Eu já falei que quando eu chegar no céu, Moisés vai ter uma conversa comigo e falar, rapaz, tu falou muito mal de mim. Mas ele não entende. Ele entende que eu estou fazendo isso para você entender. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Sentido embotado é a cabeça fechada. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança,
Vê se não é isso que acontece na lei. O mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Eles estão com véu. Não é nem mais um véu, é um véu grosso assim, que nem aquela cortina de teatro. Porque eles não enxergam que Jesus já veio por eles, já salvou eles. Eles não enxergam que Jesus destruiu o diabo, que ele não tem que ficar fazendo corrente de mutilação. Mutilação que eu digo, tem flagelação. Tem aqueles sujeitos da igreja católica que quando peca, né, pega o chicote e rapaz, me perdoa. E aqueles que andam, coitado, carregando a cruz daqui até Aparecida do Norte. Tudo isso tem valor nenhum. Já pensou? Tem valor nenhum, coitadinho. A pessoa chega lá com o pé inchado desse tamanho. Às vezes chega até sem pé. À toa. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora veja, atenção Brasil e mundo que vai me ouvir pela internet. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí, então, quando um se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quer dizer, você passa a enxergar Deus como Ele é, Espírito e verdade, e acabar os seus mandamentos. Ninguém manda mais na sua vida, ninguém toma conta mais de você, ninguém domina você, você não vai comer na mão de ninguém, você vai receber direto o maná de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esta é a verdade que liberta. Oh, glória a Deus! Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? Há o quê? Liberdade, sem licenciosidade. Liberdade sem licença. As pessoas, tem gente que liga lá para que escândalo, este programa tem umas brincadeiras, que o vovô pergunta, que horas são, meu filho, né? E tal, e tem o xaropinho, e tem não sei quem. Nós somos alegres. Aí depois ficam ligando para lá dizendo, esses homens estão bêbados. Meu filho só foi bêbado de alegria por vivermos na graça de Deus e termos um povo tão maravilhoso como este que são vocês. Sabia? É acusação. Pior é que tem gente até da igreja que às vezes chega, vem cá, sabe que o bispo não estava meio alto? Que nem me vieram perguntar, disseram que o senhor estava alterado. Eu falei, mas eu vivo alterado. Eu estou alterado porque eu vivo aqui, mas eu estou aqui, estou no espírito. Nós somos alterados, fazendo alterado. Alterado o quê? Mas nós não somos pessoas normais, nós somos pessoas que Deus revelou a graça para nós. Somos pessoas felizes, temos liberdade para sorrir. É ou não é? Felicidade. Olha, a característica de quem vive em graça é ser livre, sem licenciosidade, sem libertinagem. É liberdade, para rir, para se alegrar, para estar feliz, meu Deus, para brincar. Você ouve o nosso programa, você aprende muito e ri também, porque tem o bom humor, entendeu? Então eu quero lá saber o que pensam de mim, eu não quero saber, mas tem gente boba, né? Não, mas um bispo tinha que ser mais sério. Que bobagem é essa? Sério o quê? Eu sou sério nas coisas do Senhor, muito sério, muito zeloso, e muito, com todo zelo eu cuido da igreja. Agora, nós somos pessoas bem-humoradas, gente. Porque eu vou ficar triste depois de saber disso tudo aqui? Vou ficar triste de saber que Jesus me salvou? E tem mais ainda que eu dou para você aqui, ó. Abre em Colossenses rapidinho. Eu tenho mais 2 referências só e já termino. Colossenses capítulo 2, versículo 12, 13, versículo 13. 2:13 de Colossenses. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quantos delitos? Todos os nossos delitos, gente. Jesus perdoou todos os nossos delitos. O sangue dele nos purificou e por ele nós somos salvos. Diga graças a Deus.
tendo cancelado o escrito da dívida, que nós estávamos devendo. Se você vai pela obra, está sempre em dívida com Deus, né? Mas aí Jesus pagou tudo. Imagina se você tivesse uma dívida tremenda, devesse aí uns 10 milhões, aí de repente alguém chega, não, eu pago para você, está aqui o cheque. Pagou por quê? Não é que você tenha feito nada, não. Paguei porque eu te amo. Jesus pagou todas as nossas dívidas, perdoando todos os nossos pecados. Então ninguém pode chamar você de pecador. Dê uma salva de palmas para Jesus como Ele merece. Ninguém pode chamar você de pecador. Se alguém te chamar de pecador, você fala, aqui ó, Colossenses 2:13. Jesus perdoou todos os meus delitos, e eu creio no perdão dele mais do que na tua condenação. Amém? Amém. Você crê mais em quem te condena ou no perdão de Jesus? Diga, eu recebo o perdão de Jesus. Diga, eu estou livre da condenação. Aleluia. Amém? Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, cancelou o quê? Cancelou o quê? Qual era o escrito da dívida que era contra nós, estava em tábua de pedra? A lei. O que Jesus fez? Cancelou e instituiu um novo pacto, a graça, que constava de ordenanças: não toque nisso, não pegue aquilo outro, né? Não faça isso, bota essa roupa, raspe o cabelo, não sei o quê. O qual nos era prejudicial, removeu pela metade, não, inteiramente, encravando na cruz. Que nem teve um pastor, ex-pastor de uma moça da nossa igreja, e falou assim: olha, você está acreditando naquilo lá que o bispo Renato falou? O bispo Renato disse que Jesus destruiu o diabo. Não foi não, ele só feriu. Tipo jogando jogo de futebol, né? Ele só deu uma torção no tornozelo, o diabo só ficou machucado. Ele feriu, mas não matou. Mas que coisa, né? Porque é fácil você entender. Aí ele diz assim: e despojando, o que é despojar? Tirar. Despojando os principados e potestades. Tem igreja aí que faz corrente: vamos amarrar os principados, potestade do sul, potestade do norte, leste, oeste. Não tem? Não tem ou não tem? Amarrar a potestade, tirar a maldição. Maldição Jesus já tirou. Potestade ele despojou. Os demônios, as forças do mal, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está escrito aqui, gente, a Bíblia. Agora, por que é que eles ficam com tanta raiva da gente? Porque eu pergunto a você: se você entende que você não tem que fazer sacrifício para ser salvo, que Jesus já te salvou, se você entende que Jesus fez por você uma obra que ninguém poderia fazer, nem você mesmo, deu salvação eterna, destruiu o diabo, tirou o pecado, o que eles vão pregar? Essa é a questão. Não tem mensagem. Porque qual é a mensagem das igrejas da lei? Pecado, inferno, diabo. Diabo é o campeão. O diabo é a preferência nacional deles aí. Tem gente que chega aqui e fala assim: vem cá, aqui não tem diabo não. Então não. O que é isso, senhora? Vem aqui. Eu não posso viver sem um diabo. Mas nem um demônio, você não quer nem demônio. Não posso viver assim, não. Leva a mão, não. Para mim tem gente que não posso viver longe de você. E volta para lá. Fica expulsando o diabo. Vamos queimar o diabo hoje. Queima. Vamos pisar, meu irmão, vamos pisar. Isso é sexta-feira. Aí quando, né? Aí tá amarrado, tá pisado, tá ali. Aí quando chega, já na terça-feira, olha, você tem que vir para tirar o encosto. Mas não tá pisado. Não é que descolou, é que nem chiclete, soltou, voltou. Domingo, todo mundo com o Espírito Santo. Oh, aleluia, uricanta la salabacaia, Espírito Santo. Domingo. Quando chega na terça, vai estar com demônio. É ou não é? Brincadeira. E olha, vou dizer um negócio para você.
se diabo, demônio existisse, aqui em São Paulo não tinha, no Brasil não tinha mais nenhum. O que tem de igreja, você já imaginou? Todas as igrejas estão expulsando demônio o dia inteiro. Todo mundo, demônio, sai, sai. Com tanta gente expulsando demônio, já era para ter ido embora todo mundo, isso aqui era o paraíso. Mas os demônios não vão embora. Teve um pastor lá em Miami, então ficou tão louco, que ele falou, eu vou ungir essa cidade. Alugou um avião, encheu de óleo e saiu passando, jogando óleo na cidade toda. Foi processado porque manchou roupa dos outros. Não, imagina você, peraí, não, sério mesmo, nesse momento, quantas mil igrejas estão expulsando demônio? É ou não é? Quantas mil? Quantas mil igrejas estão expulsando demônio nesse momento? É ou não é, gente? Se demônio realmente estivesse vivo aí, não paravam em pé. Porque eles já tinham expulsado tudo, eles expulsam dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até na rádio, em qualquer lugar estão expulsando demônio. Mas os danados voltam para essa terra. Porque demônio existe na cabeça deles, daquele que crê. Mas para encerrar o assunto, Hebreus 2,14. Ah, meu Deus. Eu disse que ia contar tudo, não disse? Eu estou contando tudo que Jesus fez por você. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Mas Jesus está falando, meu filho, eu fiz tudo isso por você, abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Tá legal? Amém? Hebreus 2,14. Essa é a nossa bandeira. Já sei de cor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente o quê? Participou. Quer dizer, os filhos de Deus, nós somos seres espirituais que participamos de carne e sangue. Esse corpo de carne e sangue. Destes também, quer dizer, carne e sangue, ele, Jesus, igualmente participou. Agora, para que Jesus botou essa carne e sangue aí? Porque não é brincadeira não. Jesus, o espírito mais elevado, descer aqui e se vestir de carne. É muita humilhação, não é? Mas ele veio por nosso bem, por amor. Para quê? Por sua morte, destruísse. Gente, o que é destruir uma coisa? É ferir? Você já viu um jogador de futebol, quando faz falta, fulano machucou o outro, né? Falta. Hein? Já pensou se fosse destruído? O jogador lá do Santos destruiu o jogador do Palmeiras. Oh, meu Deus do céu. Matou o sujeito. Feriu uma coisa, destruiu outra. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus feriu ou destruiu? Machucou ou destruiu? Destruísse aquele que, na versão original é tinha, aqui está tem, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Pronto, acabado o assunto. Está encerrado o assunto. Amém? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se você ficar acreditando no diabo, você vai ser escravo a vida inteira. Escravo do medo, escravo de homens que vão dizer, se você sair daqui o diabo te pega. É pior. Agora, a verdade está diante de todos. Vocês aqui agora todos são réus de juízo. Vai ser cobrado de você. Jesus vai falando de você, você foi lá, eu ouvi, o bispo Bernardo falou para você. Era eu que estava falando através dele. Você sabe a verdade, sabe o que Jesus fez por você. Agora, a decisão de você viver aqui nessa igreja, na graça, ou debaixo da maldição da lei, pertence a você. Você quer uma vida melhor? Você quer sua família abençoada? Então firme os seus pés aqui, porque aqui é bênção. Todos que vivem debaixo da graça de Deus são abençoados. Os que vivem debaixo da maldição da lei estão debaixo de maldição. Você quer viver debaixo da lei ou da maldição? Da lei, da maldição ou da graça? Você quer viver na graça ou na lei?
Bispo, meio a meio, 50-50. Meio lá, meio cá. Bispo, foi o seguinte, domingo eu venho aqui, quarta eu vou lá. Bispo, eu venho aqui 2 vezes por semana e 2 lá. Bispo, eu vou lá só no dia da Santa Ceia. Não está em graça ainda. Bispo, eu vou lá só para receber aquela arquinha. Eu vou para receber só aquele óleozinho, que eu não vivo sem óleo. Meu filho, vai no supermercado. Quer viver debaixo da graça de Deus, ser feliz? Tem que largar a lei. Fazer como Paulo, morrer para a lei, esquecer, nem ouvir o que eles falam. Ouve a rádio Nossa Voz, que está 24 horas com você. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos estar de pé, em nome do Senhor Jesus. A verdade que liberta. Eu contei tudo. Tudo que Jesus fez por você. Né? Puxa vida, eu vim hoje pensando que o bispo ia falar daquela gente, aquela... Daqui não, você nunca vai ouvir falar dos outros não. Eu não quero saber deles, eu quero saber de falar a verdade do meu Jesus, que me libertou. Põe a mão no coração, você quer viver pela graça de Deus a partir de hoje. Olha a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, recebe estas vidas preciosas, maravilhosas, que hoje, Senhor, decidem viver pela Tua santa graça. Recebe, Pai amado, estas vidas que hoje, Senhor, ouvindo a Tua verdade, são libertas, foram libertas, totalmente libertas, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Senhor, recebe estas pessoas que agora estão se convertendo a Ti, porque enquanto não se receber a graça, nem convertido nós somos. Recebe estas pessoas que aceitam, recebem, que não são pecadoras, que não estão em pecado, que são salvas, sempre salvas, porque foram salvas uma vez para sempre, pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia, meu Pai. O véu, eu declaro que o véu seja rasgado, que o véu seja rasgado, em nome de Jesus Cristo. Que esta vida sem forma e vazia, desta pessoa que vivia fazendo vigílias, jejuns e mandamentos dos homens, se transforme numa vida de alguém que serve a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo a graça salvadora de Deus como a graça da minha vida, como centro da minha vida, e decido viver totalmente em graça e morrer para a lei. Diga: eu morro para a lei, para viver para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minha vida era sem forma e vazia, pois vivia em profunda escuridão. Muitos sacrifícios tolos eu fazia, e nos montes não achava solução. Rasgou-se o véu, tudo se fez novo para mim. Uma nova luz brilhou, o meu ser resplandeceu, Tua graça para mim se revelou. Em triunfo agora estou, Jesus Cristo me salvou, aleluia. Me escolheu, predestinou e justificou. Me chamou, justificou e glorificou. Aí diz assim a música: eu era mais que vencedor e não sabia. Você é mais que vencedor, meu amado. Talvez nunca os lobos, os falsos pastores iriam dizer isso para você, mas Deus diz, e nós aqui repetimos: eu era mais que vencedor e não sabia. Glória a Deus. Pois vivia em profunda escravidão. Aleluia.
muitos sacrifícios tolos eu fazia, e nos montes não achava solução. Rasgou-se o véu, tudo se fez novo para mim. Uma nova luz brilhou, o meu ser resplandeceu, tua graça para mim se revelou. Em triunfo agora estou, Jesus Cristo me salvou, me escolheu, predestinou e justificou. Me chamou, justificou e glorificou. Diga, Senhor Jesus, obrigado. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela verdade que me liberta. Diga, eu estou liberto da mentira, convertido ao Senhor. Agora é você congregar. Quarta-feira à noite eu espero todos vocês para crescermos mais no conhecimento de Deus. Declaro um domingo maravilhoso para todos, cheio de harmonia, de alegria. Declaro os anjos de Deus ministrando, protegendo a todos na volta ao lar. Declaro para todos vocês hoje o que eu declaro sempre: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom dia e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, fique com Deus. Pessoal do teatro, procurar Irivânia no final da reunião. Que maravilha, nós somos de Deus.